compartilhar a tela a partir dos sites que eu passei para vocês, né? É um site só português, é um site bem por cima, assim, mas é para vocês entenderem os conceitos, assim, que eu vou tentar falar para vocês rapidamente agora. Depois eu vou deixar no YouTube para o resto da galera que quiser ver. Sobre as tarefas, aí vai ter essa lista de exercícios, talvez até deixe um tempo a mais, ou deixe para semana que vem, vou pensar ainda. A redação que eu postaria semana que vem, ela já está postada, né, que é sobre mobilidade urbana, mas pode ir fazendo aí no tempo de vocês. Além disso, vai ter o debate e o questionário sobre o livro e essa questão da análise sintática. A sintaxe do período simples, galera, ela nem é matéria do terceiro ano, assim, é um negócio que, teoricamente, vocês já deveriam, entre aspas, saber. Só que eu sei que é um negócio que a gente não sabe, geralmente, né? Então, pode editar a redação depois de enviada. Como eu não corrigi ainda, Thaís, eu acho que dá para você mandar outra no lugar, apagar e mandar outra, se quiser. Aí é de boa. Eu não corrigi ainda não. Então, por mim, não tem problema. Aí vocês mandam como comentário aí, falando, ó, mandei de novo, depois tal, tá de boa. Eu tô indo no meu tempo, né? Vocês sabem o trabalho que tá me dando essas correções, e vocês estão vendo como é que eu tô corrigindo de forma detalhada, todo mundo eu faço comentário, marco, escrevo texto, mando as notas. Eu vou começar a seleção da monitoria agora, então vão ter alguns monitores para me ajudarem, com vocês, né, no geral, né? A corrigir, por enquanto, vai continuar sendo só eu mesmo. Mas acho que a gente está num ritmo bom, assim, tá todo mundo melhorando, e o que eu queria era isso. E aí eu quero que os que ainda não estão com as notas excelentes que fiquem melhores, mas tem vários que estão com notas razoáveis para boas, assim, estou satisfeito com a nossa evolução. Então, o que rola? Que eu falei que vocês já teriam que saber, entre aspas, né? Se a gente for pensar, a gente estuda isso desde a quinta série, né? Então, só vou dar uma recapitulada, algumas coisas vocês vão lembrar, outras vocês lembram do nome, mas às vezes a gente não lembra do que é. Então, eu só vou mostrar em linhas gerais. Aí, se vocês quiserem se aprofundar, eu sugiro que vocês leiam o material que eu mandei por escrito. Eu mandei uma apostila também de concurso com essa matéria, além desse site, e tem umas videoaulas que eu acho que é a melhor que eu mais gosto. A que eu mandei porque é muito simples e objetivo direto. Isso me ajudou até quando eu tinha algumas dúvidas e tal sobre. Mas eu ainda tenho, assim, não é uma matéria não são coisas que eu domino totalmente. Mas aí é importante a gente entender porque a matéria do terceiro ano é a sintaxe do período composto. A gente já viu orações coordenadas e vai entrar em orações subordinadas. Se você não souber isso, você vai fingir que entendeu a oração subordinada. Então, eu queria que, pelo menos, você tivesse uma objetividade um pouco maior para entender esses conteúdos de sintaxe. A gente já estudou morfologia também, né, no segundo ano, que são o nome das palavras, vamos colocar assim, né? A gente tem substantivo, a gente tem verbo, a gente tem pronome, a gente tem interjeição, a gente tem artigo, a gente tem preposição, a gente tem advérbio, a gente tem adjetivo, conjunção. Quando eu vou chegar no 8, eu já esqueço as que eu falei, qual que eu não falei, né? Verbo, eu já falei? Não sei se eu já falei. Enfim, substantivo, essas são as classes de palavras, né? E aí tem o processo de formação das palavras, que entra na questão da morfologia também, prefixo, sufixo, afixo, etc. E a sintaxe, ela vai estudar a função de cada termo da oração, né? Então, primeiro a gente entender a diferença de frase, oração e período, que é um negócio que eu já falei com vocês também. Frase é uma unidade básica de sentido. Se fizer sentido, é uma frase. Independentemente de verbo, de número de palavras, de ter ponto final, de ter ponto de interrogação. A oração, ela vai ser linkada, vinculada ao número de verbos, né? Então, quando tem verbo, tem oração. Se tiver mais de um verbo, aí é uma oração composta. Por mais, né? A gente chama de oração absoluta, né? Seria uma com um verbo só. Aí você pode ter uma oração né? Você pode ter mais de uma oração dentro de um período, né? O que é o período? O período é uma frase que pode ter uma oração, aí a gente chama de período simples, ou uma frase com várias orações que a gente chama de período composto por tantas orações. Né? Quando tem um verbo só, então vai ser um período simples, né? Uma oração absoluta. Aí, quando nós vamos estudar os termos dessa frase, a gente chama isso de sintaxe, quer dizer, a função dos termos, né, como eu falei. Lembra assim, ó, morfologia é o nome do cara, sintática, análise sintática é o que o cara faz, beleza? Então, sintaxe do período simples.
Então, quer dizer, um verbo só é a sintaxe do período simples. Quando vai ter mais de um verbo, aí é sintaxe do período composto. E aí, quando tem mais de um verbo, é a oração coordenada, que nós vimos já no bimestre passado, se eu não me engano, ou é a oração subordinada. A oração coordenada é quando as orações têm sentido independente, uma da outra, e a subordinada, ela depende da oração principal, uma precisa da outra. E aí a gente vai ver que tem oração adverbial, e substantiva, e adjetivo. Mas aí eu não vou entrar nisso agora, não. O que eu quero que vocês entendam é só os termos que a sintaxe do período simples tem, que são os termos da análise sintática. A gente tem 3 níveis diferentes. Eu vou falando, galera, e aí vocês vão me falando, vocês estão me acompanhando. Depois eu vou compartilhar a tela e mostrar um pouquinho. Guarda aí. Primeiro, a gente tem termos essenciais da oração. O que é um termo essencial? Quer dizer, se fosse um carro, o termo essencial é o que não tem jeito de ter oração se não tiver eles, que é sujeito e predicado. Como se fosse, sei lá, roda, motor. É um negócio que precisa. Por mais que o predicado ele tem que ter, porque é o que você está falando. E o sujeito é sobre quem que você está falando. Aí o sujeito dá para não ter, porque tem orações de sujeito inexistente, né? A gente tem sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito inexistente. Tem as classificações, eu não vou entrar muito nesses detalhes. E também no predicado, nós temos predicado verbal, que é quando é um verbo de ação, e a gente tem o predicado nominal, é quando tem um verbo de ligação, ser, estar, permanecer, continuar. Que aí o núcleo é nominal, porque o núcleo do verbo é um nome, que não é o verbo em si. Porque o verbo de ligação, ele não desempenha ação, né? Tipo, Assim, o Igor é cabeludo. Né? O que quer dizer esse é? O não quer dizer nada. Agora você está falando assim, o Igor corre para casa. Correr quer dizer alguma coisa, quer dizer que eu estou correndo. Percebeu a diferença? O verbo de ligação não quer dizer nada, o verbo de ação quer dizer alguma coisa. O verbo de ligação liga o sujeito no seu complemento, que no caso é complemento nominal. Beleza? Esses são os termos essenciais. Aí a gente tem os termos integrantes. Os termos integrantes eles são os termos que a gente pode chamar de mais básicos, assim, que são os complementos. A gente chama de objeto direto e objeto indireto, que é o complemento do verbo. E a gente tem o complemento nominal, que é o complemento do nome. Eu vou explicar aí daqui a pouco como é que é esse complemento de nome. E o agente da passiva, quando o verbo está na voz passiva. Esse negócio de voz verbal também tem um vídeo lá que eu mandei lá no material para vocês, mas basicamente, voz ativa, o sujeito está fazendo a ação. Voz passiva, o sujeito está recebendo. Né? Se eu falei assim, o Igor deu a aula, quer dizer, o sujeito Igor desempenhou a ação do verbo. Se eu falar assim, a aula foi dada pelo Igor, quer dizer que o que era antes do objeto, que era a aula, virou o sujeito passivo, né? E o pelo Igor, que antes era sujeito, virou o agente da passiva. Então, o agente é o cara que faz na voz passiva. Entendeu a diferença? Então, ativa o sujeito que faz a ação, voz passiva, ele recebe a ação. E aí tem o agente da passiva, que é um dos termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. E depois nós temos os termos acessórios, que é um negócio que dá para tirar, ele só tem uma função meio que de complementar a frase em si. Né? E aí nós temos o adjunto adnominal, a gente tem o adjunto adverbial. O adjunto adnominal tem uma função adjetiva, meio que de caracterizar. O adjunto adverbial ele vai definir uma circunstância, né, de modo, tempo, intensidade, etc. Vou dar alguns exemplos daqui a pouco. A gente tem o vocativo, que é quando você chama o cara. Tipo assim, Thaís, você está acompanhando o que eu estou falando? Né? Thaís, quando eu chamo ela, é o vocativo. Né? Sempre tem vírgula e tal. E também tem o aposto, que é basicamente um termo explicativo, né? Igor, vírgula, professor de português do IEF de Minas, 3 Corações, vírgula, está dando uma aula sobre sintaxe. Né? O que tem esse vírgula, o que está entre vírgulas, né? Igor, vírgula, professor, é o que está me explicando, que pode substituir, inclusive, o nome, a gente chama isso de aposto. É o termo
explicativo, né? Então, basicamente, a sintaxe período simples são esses termos. Me dá um ok, galera, que vocês estão me acompanhando, e se vocês entenderem em linhas gerais o que eu falei agora, que eu vou começar a mostrar alguns exemplos aqui, compartilhar a tela com vocês. Me dá um ok no chat aí, que vocês estão me acompanhando aí, que tá dando para entender aí o que eu tô falando. Beleza? Ficou alguma dúvida por enquanto? Podemos ir para a parte mais objetiva. Então, vamos. Compartilhei a tela com vocês aí. Vê se está compartilhado. Podia ter feito pegando um slide, né? Mas eu não fiz isso, não. E aí, tá compartilhado a tela? Vocês estão vendo aí sobre o sujeito? Então é só vocês verem o exemplo, galera. Só vou mostrando, falando, só para vocês sacarem o que eu estou falando, se vocês entenderem basicamente isso. Vocês verem que não é tão difícil. Se entrar nas classificações, aí já dificulta um pouco, mas eu quero só que vocês entendam o basicão, né? Aí lá, termos essenciais, oração da sujeito, né? Como eu falei. É um termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Aí é um exemplo aqui, né? As praias estão cada vez mais poluídas. Então, sempre o sujeito, cara, é sobre quem você está falando, né? Uma questão, eu não vou entrar nas questões mais específicas, como a posição do sujeito, né? A ordem direta é quando o sujeito aparece primeiro, mas o sujeito pode aparecer depois, né? Tipo essa aqui, ó. As crianças brincavam despreocupadas, o sujeito aparece no começo, é de quem você está falando. Quando você fala assim, brincavam despreocupadas as crianças, quer dizer que o sujeito está numa ordem inversa, né? A gente pode chamar isso também de sujeito pós-posto, né? Ou aqui, ele no meio, né? Despreocupadas as crianças brincavam. Isso é só essas questões mais difíceis de concurso, mas quer que você entenda, né? Só. O sujeito é o cara que você está falando. Não vou entrar em classificação, mas eu imagino que vocês lembrem, sujeito simples, tem um núcleo, sujeito composto, tem dois ou mais, né? Sujeito indeterminado, você usa o seu, você fala o eles, o indeterminado você não sabe quem que é, você não sabe quantos, né? Ele está indeterminado. O sujeito oculto, ele é um cara que você não sabe cadê ele, tipo na redação, né? Quando muitas vezes vocês escrevem, né? Porque fazemos, quem fazemos? Nós fazemos, mas você não escreve nós, ele está oculto. Se for nós fazemos, aí é sujeito simples, o sujeito é o nós, né? E o indeterminado é fenômeno da natureza. Você lembra de, por exemplo, você falar choveu hoje. E quem choveu, né? Ninguém choveu, é um fenômeno da natureza. Beleza. Tá claro, sujeito? Lembram? Vamos para o predicado. Acho que eu não deixei aberto o predicado. Tá, galera, o predicado, não sei se eu deixei aqui no material se tinha predicado. O predicado é sobre quem você está falando, né? Se o predicado for... não, acho que eu coloquei o sujeito, cara. Depois eu acrescento aí. Mas enfim, aqui mesmo dá para você ver, né? O sujeito tá aqui, aí brincavam despreocupados. Tudo que não é sujeito na oração é predicado. Então, se aqui é o sujeito e as crianças, o predicado é brincavam despreocupados. Né? Aqui é o sujeito, tudo que não é sujeito, predicado. Beleza? Só se lembrem também dessa questão do verbo de ligação. Beleza? Se for um verbo de ação, que é um verbo que desempenha alguma coisa específica, né, uma ação, vou colocar assim, verdadeiramente falando, é um predicado verbal, núcleo verbo. Predicado nominal é quando tem um verbo de ligação, porque o núcleo é o que ele vai estar caracterizando o sujeito. É isso. E aí a gente vai entrar agora nos termos integrantes, cara, num negócio que chama transitividade verbal, que eu também já falei com alguns de vocês, talvez que eu dei aula no segundo ano. O que é transitividade verbal? É a questão do verbo precisar de complemento ou não. A gente tem os verbos intransitivos, que são verbos que não precisam de complemento. Beleza? Os verbos transitivos são os verbos que precisam, obrigatoriamente. Se não tiver complemento, você não entende. E aí a gente tem um verbo transitivo direto, é um complemento sem preposição.
E verbo transitivo indireto tem um complemento com preposição. É só isso, cara. Aí você lembra que o nome desse complemento se chama objeto. Então, complemento verbal é igual a objeto. Objeto direto, complemento verbal sem preposição. Objeto indireto, complemento verbal com preposição. Vamos ver uns exemplos aqui. Estou falando dos termos objeto direto. Abrir os braços ao vê-lo. Quem abre, abrir aqui é o sujeito oculto, né? Eu abri. Quem abre, abre alguma coisa, né? Então, abrir o quê? Abrir os braços. Então, qual é o complemento do verbo abrir? É os braços. Esse os aqui é uma preposição? Não, esse os aqui é um artigo apenas, né? Preposição é em, no, de. Então, aqui seria um objeto direto. Não vou ficar analisando aqui é um adjunto adverbial de modo, né? Mas aí eu não vou ficar analisando o resto. Aqui eles vão dar vários exemplos aqui, né? O agricultor cultiva a terra, né? O agricultor é sujeito, cultiva verbo transitivo direto, a terra, quem cultiva, cultiva alguma coisa, cultiva o quê? Você pode responder essa pergunta, né? A terra. Aí tem algumas substituições que eles colocam aqui, como pronome, etc. Não vou entrar muito em detalhes, não. O que eu quero que você se lembra que complemento verbal é igual a objeto. Objeto direto não tem preposição. Beleza? O que é o objeto indireto, galera? Objeto indireto é a mesma coisa do direto, só que, olha aí, precisa de preposição. Né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Preciso de ajuda. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, se tem o de, que é uma preposição, tem um objeto direto. Que também pode ter um pronome, né? Pronome oblíquo aí, né? Eu li, enviei-lhe um recado, né? Enviei a ele, seria, né? O a, mesma coisa da preposição. Sempre que tiver crase, igual tá aqui, ó, entregaram a mãe o presente. Olha que verbo, que frase interessante essa aqui, né? Entregaram a mãe o presente. Entregar é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, entregaram. Quem entregou? Não sei quem entregou. Seria um sujeito oculto, né? Mas como é um sujeito oculto da terceira pessoa do plural, a gente chama isso de sujeito indeterminado, que a gente não sabe quem entregou. Então, sujeito indeterminado. Predicado. Entregaram à mãe um presente. Isso tudo aqui é o predicado. Beleza? Núcleo do predicado, entregaram, predicado verbal. O verbo entregaram é um verbo transitivo direto e indireto, regido por essa preposiçãozinha aqui, a. Por quê? Quem entrega, entrega alguma coisa, o presente é objeto direto. Entregaram a quem? Entregaram à mãe, acraseado. O acraseado quer dizer que é uma preposição, mas é um artigo, né? Então aqui é um objeto indireto. Então aqui é objeto indireto, aqui é objeto direto. Aí eles vão entrar em outros detalhes aí, objeto direto pleonástico, não sei o quê, não vou entrar nesses detalhes preposicionais. Galera, voltei aqui só para perguntar se vocês estão me acompanhando, se deu para entender direito o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto direto e o que é objeto indireto. Me dá um ok no chat aí, tá dando para me acompanhar, tá dando para entender em linhas gerais? É só em linhas gerais, né? Não está aprofundando nada. Tá dando para acompanhar? Alguma dúvida? Tá de boa? Ok? Que a coisa vai me mandando aí. Vamos agora falar de complemento nominal. Galera, complemento nominal é muito parecido com o objeto indireto. Com a diferença que o objeto indireto, ele é o complemento de um verbo. Agora, o complemento nominal, ele complementa um substantivo, que é um nome, um adjetivo, que seria um nome que dá características, ou um advérbio, que seria um nome que define circunstância. Por que eu falei que era igualzinho um objeto indireto? Porque ele sempre é regido por uma preposição igual ao objeto indireto. Então, quando eu falo assim, ó, Cecília tem orgulho da filha. Cecília,
Sujeito simples. Tem orgulho da filha. Predicado verbal, né? O núcleo aqui é um verbo. O tem é um verbo transitivo direto. Quem tem alguma coisa, no caso aqui ela tem orgulho. Orgulho é um substantivo, né? Substantivo abstrato e tal. Só que aí o da filha, ele não é complemento de tem, né? Não é Cecília tem da filha. Se fosse complemento de tem, aí ele seria um objeto. Ele é um complemento de orgulho. Orgulho não é um verbo. Orgulhar é um verbo, né? Agora, nesse caso aqui, o orgulho é um substantivo. Como o da filha ele está complementando um nome, né? Inclusive tem a preposição da, a gente chama isso de complemento nominal. Aqui um exemplo de adjetivo. Ricardo estava consciente de tudo. Sujeito simples, Ricardo. Estava, o estar é um verbo de ligação. Lembra que eu estava falando de verbo de ligação? Quer dizer, isso aqui, estar não é um verbo que tenha um sentido de uma coisa no mundo. Ele simplesmente está ligando o sujeito no predicado. Por isso que a gente chama de verbo de ligação. Então, esse adjetivo aqui, o consciente, a gente chama ele de predicativo do sujeito. Então, Ricardo estava consciente, sujeito simples, Ricardo. O predicado é um predicado nominal, porque o núcleo do predicado é um adjetivo, é um nome. Não é mais um verbo, igual o verbo aqui é um verbo de ação, porque aqui é um verbo de ligação. Então, Ricardo estava consciente. Consciente é um adjetivo. De tudo. Repare que esse de tudo, ele está complementando o sentido do adjetivo consciente. Ele não está complementando o sentido de verbo, então ele não é objeto. Ele é um complemento nominal. No caso, complemento nominal de um adjetivo. Aqui, no caso, é de um substantivo. Vamos para o último exemplo. A professora agiu favoravelmente aos alunos. Sujeito simples, a professora. Predicado, aí já é um predicado verbal mesmo, né? Porque agir já não é um verbo de ligação. A professora agiu aos alunos. Beleza. Não, aos alunos não. A professora agiu favoravelmente. Tudo que termina com mente, galera, você já pode guardar que é um advérbio. Né? Para que serve um advérbio? O advérbio ele define circunstância. Né? No caso aqui é um advérbio de modo. É a maneira como a professora agiu. Só que ela agiu favoravelmente aos alunos. Não é a professora agiu aos alunos. Se fosse agiu aos alunos, não seria um complemento nominal, seria um objeto indireto, né? Seria um complemento verbal com preposição. Mas como ela agiu favoravelmente aos alunos, esse aos alunos está complementando o sentido de um advérbio. E aí a gente chama isso de complemento nominal. Então, recapitulando, complemento nominal sempre é regido por preposição, igualzinho ao objeto indireto, só que em vez de complementar o sentido do verbo, ele complementa o sentido de um nome, seja ele um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Galera, deu para sacar em linhas gerais sobre o complemento nominal? Posso passar para a gente da passiva? Fala aí comigo para não... que eu sei que esse conteúdo não é tão fácil assim, né? É só para vocês entenderem de sentido amplo, vocês tentarem depois ver os vídeos, fazer os exercícios, né? A gente vai pegando isso aí bastante na prática. Vou mostrar para vocês o agente da passiva. Como eu falei, o agente da passiva é em relação à voz passiva, né? Então, aqui, ó, a vencedora foi escolhida pelos jurados. O pelos jurados, que é o agente da passiva, que é como se fosse o sujeito. Se você pegar, sempre faz um X aqui, ó. Imagina que tem um X aqui, ó. Da de baixo e dessa aqui, ó. Por quê? Olha aqui a frase normal. Os jurados escolheram a vencedora. Então, ó, os jurados sujeito escolheram o verbo, quem escolhe alguém, escolheu a vencedora. Complemento verbal, né? Não tem preposição, esse A é um artigo, né? Então, ok. Frase tipo aquelas de antes. Se a gente passar ela para a voz passiva, ou seja, não é o sujeito que está fazendo a ação, aí iria ficar assim. A vencedora foi escolhida pelos jurados. Ou seja, o objeto vira sujeito paciente, o verbo vai para a voz passiva, e o que antes era o sujeito vira o agente da passiva. Então, o agente da passiva sempre vai ter que estar na voz passiva,
e seria o que na voz ativa ele seria o sujeito. Na voz passiva, ele é quem recebe a ação, né? Olha aqui. Joana é amada de muitos, né? Agente da passiva, né? Seria muitos amam Joana. Essa situação já era conhecida de todos. Todos conheciam essa situação, né? É só tirar o que seria o sujeito antes, passa para a voz passiva, ele vai virar o agente da passiva, que é o cara que recebe a ação. Só tem agente da passiva, galera, se a frase estiver na voz passiva. Senão não tem agente da passiva. Acabou os termos essenciais e acabou os termos integrantes. Gente, estão me acompanhando? Até acender a luz aqui. Me dá um. Estou acompanhando aí. Escreve alguma coisa diferente aí no chat para eu ver que vocês estão comigo aí. Vocês dormiram. Tá indo? Deu para entender? Sujeito, predicado. Termos essenciais. Termos integrantes. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente passivo. Para terminar agora, só os acessórios. Imagino que a gente estava na metáfora do carro, né? Os acessórios é o vidro fumê, é o som com Bluetooth, é as rodas, sei lá, cara. As rodas estilosas, né? As rodas normal eu preciso. Então, vamos embora. Adjunto, adnominal. Vamos ver aqui, ó. O adjunto adnominal, como eu falei, ele tem a função adjetiva, quer dizer, ele pode ser desempenhado por vários tipos de palavras, né? O principal é adjetivo, né? Pode ser locução adjetiva, que é mais de uma palavra no termo adjetivo, pode ser artigo, pode ser pronome, pode ser numeral. Vamos ver aqui um exemplo que ele dá aqui, ó. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. O poeta inovador é o sujeito. Enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância, o predicado. O núcleo do predicado é a palavra enviou, que no caso é quem envia alguma coisa a alguém. Enviou é um verbo transitivo direto e indireto. Qual o objeto indireto? O objeto direto de enviou. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos, só que ele envia a alguém. Aí o objeto indireto do enviou é ao seu amigo de infância. Beleza? Só que dentro desses vários termos aqui, nós temos vários adjuntos adnominais. Olha o nome, parece. Adjunto adnominal. É meio que o que está junto do nome. Sacou? O poeta inovador. Repara, né? Tanto o termo o quanto o termo inovador, eles estão se referindo ao substantivo poeta. Repara, são termos que estão caracterizando o poeta, o sujeito, o núcleo do sujeito. Então, adjunto adnominal, adjunto adnominal. Objeto direto é 2 longos trabalhos. O núcleo do objeto direto é o trabalho, que é o que ele está enviando. Tanto o numeral 2 quanto o adjetivo longos são adjuntos adnominais, ou seja, são termos que estão caracterizando o núcleo do objeto direto, trabalhos. Ao seu amigo de infância. Aí também, aqui é a mesma coisa. Tanto o termo seu, que é um pronome, né? Pronome possessivo, que está caracterizando aí o termo amigo de infância. Também funcionando aí como adjuntos adnominais, ou seja, eles estão expressando uma função adjetiva. Por isso que acho que o mais importante do adjunto adnominal é só lembrar esse termo, função adjetiva, porque ele sempre está caracterizando, né? Olha aqui, ó. O notável poeta português deixou uma obra originalíssima. Então, repara, o poeta, função adjetivo, está falando poeta. Notável, adjetivo, falando poeta. Adjunto adnominal, adjunto adnominal. Português, mesma coisa. Está caracterizando o poeta. Deixou não, porque deixou já é o verbo. Deixou o quê? Uma obra originalíssima. O uma, né, você pode colocar aí como um numeral, um artigo indefinido, não sei. Ele está caracterizando obra originalíssima. É um adjetivo aí que está no superlativo, que também está caracterizando a obra. Isso também é um adjunto adnominal, né?
Aqui eles fazem um tópico aqui que eu acho que é relevante, né, quando a gente for dar uma aprofundada, que é para diferenciar o adjunto nominal do complemento nominal. Uma questão aqui que ele coloca, né, somente substantivos podem ser acompanhados de adjunto nominal. A gente falou antes aí que o complemento pode se ligar a adjetivo e advérbio, ou seja, se for adjetivo ou advérbio, você não precisa nem ter dúvida que vai ser o complemento nominal. Agora, se for um substantivo, o que eu sempre recomendo é você imaginar que é como se fosse um objeto indireto, né? Se ele fosse como um complemento, só que do nome, ele vai ser um complemento nominal. Ou seja, ele não tem uma função adjetiva de dar característica, né? Ele tem uma função de complementar. Sem esse complemento, não funciona o sentido. Agora, adjunto nominal, como ele é acessório, se você tirar, velho, você consegue entender. Agora, o complemento nominal não dá para tirar. Vamos para o adjunto adverbial. Estão comigo aí, galera? Vamos acabando. O adjunto adverbial, ele dá uma ideia de circunstância. Tudo que sempre que você vê a palavra advérbio, que é uma classe de palavra também, né? Aqui a gente está falando de função sintática, é adjunto adverbial, diferente de advérbio. Ele dá uma ideia de circunstância. O adjunto adverbial ele pode se ligar a três tipos de palavra, né? Que é o verbo, que é talvez o mais comum, um adjetivo ou mesmo um advérbio. Então, quando eu coloco assim, ó, eles se respeitam muito. Respeitam é verbo, então não pode ser adjunto adnominal. Adjunto adnominal é só substantivo. Então, aqui no caso, é um verbo. O muito aqui é um adjunto adnominal de adverbial, né? Um adjunto adverbial de intensidade. Está relacionado a um verbo. Seu projeto é muito interessante. Ou seja, seu projeto é interessante. A palavra interessante é um adjetivo. E aqui também é adjunto adverbial de intensidade relacionada a um adjetivo. Aqui está relacionado ao verbo. E aqui é relacionado a outro advérbio. Olha aqui, ó. O time jogou muito mal. O time jogou mal. A palavra mal é um advérbio. Também, né? De intensidade. Está falando que. E aqui você está colocando um advérbio em cima de outro advérbio. E aí ele está definindo uma circunstância. No caso, ele está de intensidade, né? Vamos ver algum outro aqui, ó. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Amanhã, galera, é um termo que está especificando um tempo em relação ao verbo voltarei. Então a gente vai chamar ele de adjunto adverbial temporal ou adjunto adverbial de tempo. Voltarei de bicicleta, ou seja, como eu voltarei? Aqui eu estou especificando uma circunstância relacionada também ao verbo e eu vou chamar isso de adjunto adverbial de meio, né? Algumas pessoas colocariam isso como modo também, né? Às vezes a gente fica meio confuso. Se você ficar na dúvida na hora de classificar, sempre o que for mais objetivo, né? Se tiver a opção meio e modo para marcar, marque meio, porque ele é mais objetivo que modo. Mas funcionaria como um modo também, né? Só que eu voltarei àquela velha praça. Então, isso aqui tudo é uma locução, né? Porque tem mais de uma palavra e tal, mas ela está indicando um lugar. E isso a gente vai chamar de adjunto adverbial de lugar. Então, o adjunto, ele sempre vai se relacionar a uma circunstância. Né? Olha aqui, ó. O balão caiu longe. Né? O balão, o sujeito, caiu. É um verbo intransitivo. Se eu falar o balão caiu, você vai entender. A palavra cair não precisa de complemento. Só que eu coloco longe, que não é um complemento obrigatório. Por quê? Que ele não é um complemento verbal. Porque ele é um adjunto adverbial que está definindo uma circunstância e não é obrigatório. No caso aqui, um advérbio. De modo. Não, de lugar, né? Locução adverbial é porque tem mais de um, né? O balão caiu no mar. Mesma coisa. Lugar, mesmo tipo de frase. Só que é uma locução. Por que é locução? Porque tem duas palavras, né? Tem um no e tem um mar. A oração, eu não vou entrar agora, mas só para vocês entenderem que a oração subordinada é assim, né? Se o balão pegar fogo, avisem-me. Tem aqui um verbo, aqui tem um outro verbo. Né? Aí seria a oração principal. Aqui já seria uma oração subordinada,
adverbial condicional. Mas aí isso aí a gente não vai entrar agora. E aí, os dois mais fáceis, né? Dos termos acessórios. Galera, tá me acompanhando? Sim ou não? O aposto é muito fácil, cara. Vamos colocar aqui, ó. Aprecie todos os estilos de música, 2 pontos. MPB, rock, blues, nananana. O macete do aposto é sempre você pode trocar o aposto pelo termo que ele está explicando. Aprecie o MPB, rock, blues. Você pode substituir, né? Aprecie todos os estilos de música, 2 pontos. MPB, rock, chorinho, blues. Sempre dá para substituir, cara. Dona Aida serviu o patrão, vírgula. Pai de Mariana, vírgula. Marina, quer dizer, né? Menina levada. Você pode trocar menina levada por Marina? Pai da menina levada? Pode, porque menina levada só está explicando o Marina. Aqui o patrão está sendo um aposto. Não, o pai de Marina está sendo um aposto de patrão. Né? Eu acho o aposto de todas as classes de palavras mais fácil. Aí tem umas classificações aqui que é muito difícil de cair. Tá bom, não vou entrar nessas questões específicas. Então, a aposto é mais fácil, é o que substitui. Ontem, segunda-feira, ou seja, segunda-feira você pode substituir o ontem, segunda-feira está explicando ontem, e isso é um aposto. É o mais fácil. E, finalmente, o vocativo. Tem gente que coloca o vocativo aí, que ele não é como se ele estivesse fora do sujeito do predicado. Então, ele não é nem um termo acessório, assim, é como se ele estivesse fora dos 3 que eu tinha falado, né? Que é o essencial, integrante e acessório, mas geralmente ele é estudado junto com os acessórios, né? Quando você chega e fala assim, não fale tão alto, Rita. Ou então você fala assim, senhor presidente, queremos nossos direitos. Sempre o vocativo é quando você está invocando, olha o nome, né? Invocativo. Lembra que é como se fosse a pessoa que você está invocando para falar, né? A vida, minha amada, é feita de escolhas. Minha amada é como se eu estivesse clamando pelo meu interlocutor, né? Quando você faz esse apelo ao interlocutor, é o que a gente chama de vocativo, né? Ó Cristo, iluminai-me em minha decisão. Quando você fala assim, professor, vírgula, eu tenho uma dúvida. Crianças, vamos entrar. Repara, aqui tá falando de aposto, aqui, acho que é só para diferenciar. Né? Mas é só você lembrar disso, cara. O vocativo você tá chamando, cara. Né? O aposto é meio que uma explicação sobre o que você falou antes. Né? Basicamente, é isto. Galera, última vez aí no chat, todo mundo que estiver aí, me fala aí que vocês ouviram as minhas palavras. Eu sei que é um conteúdo mais pesadinho, né? Um negócio um pouquinho mais chato, mas é um conteúdo importante, né? Para você entender o básico do básico da gramática, você tem que saber que existem os termos essenciais, sujeito, predicado. Termos integrantes, complemento verbal, que é objeto direto e indireto, complemento nominal e agente da passiva. E, finalmente, os termos acessórios, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e o vocativo, que é meio que tá como se estivesse meio fora disso tudo, né? Beleza, galera? Queria saber se vocês pegaram isso, se está com alguma dúvida, ou em relação a alguma outra questão aí sobre trabalho, sobre redação, sobre alguma das coisas que a gente anda conversando, sobre as tarefas que eu ando pedindo. Alguma dúvida ou tá de boa por hoje? Me dá um ok aí. Tá tranquilo? Deu para entender o que eu falei, gente? Se tiver alguma dúvida, me pergunte, mas o que eu recomendo, que na medida que vocês forem tendo um tempo, vocês se interessem por aprofundar um pouco mais nesse assunto, assistam os vídeos que eu mandei lá, deem uma lida na apostila, no site, como eu mostrei, está bem superficial, na apostila está um pouco mais detalhada, né? Que eu mandei a apostila lá no Google Sala de Aula também. Então, fica a dica aí, é um conteúdo que eu acho bacana. Vou disponibilizar essa gravação também, caso vocês queiram ver de novo. E vou mandar a lista de exercícios para vocês aí, talvez até prorrogue um pouquinho aí o tempo de vocês me entregarem essa lista de exercícios para vocês poderem fazer com calma. Uma questão sobre as redações, não se esqueçam de mandar no comentário da redação o tempo que você gastou para fazer a redação. Vamos começar a marcar o tempo sempre para a gente controlar um pouco do tempo que a gente está gastando para fazer os textos. Beleza, galera? Desculpa aí de hoje ter sido um pouco mais tarde. Semana que vem a gente volta para as 2 horas, normal.
e aí a gente mantém o nosso cronograma aí, de acordo com o que nós temos planejado aí, até essa pandemia acabar, tomara que acabe, quem sabe acabe esse ano ainda, parece uma vacina, sei lá, se não, vamos embora aí. Se lembrar, vocês colocam aí, caso vocês não tenham marcado, coloca nas próximas. Não vou tirar nota por causa disso, não, vai ser mais para a gente ir pensando que é uma coisa importante, a gente não demorar tanto, né, tentar aí 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos, para fazer o texto, seria um tempo bom, para a gente ir controlando, treinando. Beleza, galera? Muito obrigado. Boa noite, já é noite praticamente. Bom final de semana, até semana que vem. Valeu por vocês terem ficado aí até um pouquinho mais tarde comigo hoje. E até a próxima aí. Valeu. Até mais. Se cuidem. Juízo. Valeu.